Vamos fazer essa bolsa hoje? Armação boca de lobo. Um mimo, ótima para dar de presente. Você vai aprender a quiltar com agulha dupla, quilte reto, colocar babadinho e muito mais de acabamento. Eu quero convidar você a me ajudar nessa campanha. Preciso chegar aos 50 mil inscritos no canal. Compartilha, fala com as amigas que gostam de costura criativa. Conto com o seu apoio, hein? Vamos para a aula? Depois eu volto para saber a sua opinião. Todas as partes já cortadas. Puxador 7x6, babado 5 por 1,20 m, frente e costas 4 vezes estampado de 6,5 por 33, 2 e 2 aqui, 2 vezes 12 por 33, esses 3 compõem a frente e as costas, 2 vezes o forro 20 por 33 e manta R2 estruturada. Um par de imantado, esse é o número 14, e um par de armação boca de lobo de 20 centímetros, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é montar a frente e costas. A primeira etapa, eu vou costurar o tecido de 6,5 por 33, são 2 tecidos iguais, costuro um em cima e um embaixo, no tecido verde de 12 por 33. Eu vou fazer esse processo 2 vezes, a frente é igual às costas, tá? Na hora de costurar, eu coloco direito com direito. Vou fazer isso aqui depois também com esse lado, mas primeiro com esse. Alfineto, pontinha do tecido com pontinha do tecido. Eu costumo falar para minhas alunas que é importante esse detalhe, o tecido ele tem que ficar todo por igual, não é para aparecer o de baixo. Vou na outra extremidade e já alfineto também a pontinha. Esse processo tem que ser feito porque o tecido ele tem a mesma medida, então eu tenho que alfinetar igual, tá? Se eu for alfinetando daqui para lá, não vai ficar igual no final. Margem da sapatilha, retrocesso no início e no final. Vamos costurar no ponto 2,5, margem da sapatilha. Posso fazer um retrocesso no início. Costuro o outro lado igual. Depois de costurado, eu abro as costuras, tá? Eu uso o vincador. Vou ao ferro só para bater a costura. Certo? Fiz o mesmo processo com as costas, então eu já tenho 2 partes iguais. Vou cortar a manta, deixando no mínimo 1 centímetro ou 2 toda a volta. Eu deixei aqui 2 centímetros toda a volta. Faço isso com as 2 partes e vou passar. Quando eu uso manta resinada, né, R1, R2, R2 estruturada, eu protejo o meu trabalho com uma folha de papel vegetal. É um papel mais grosso, né, não é papel manteiga. E o ferro no algodão. Centralizei o trabalho na manta, venho passando e eu faço pressão com o ferro, ó, e devagar.
Não é para você ficar parada no mesmo lugar. Você vai caminhando com o ferro, vai deslizando, fazendo pressão nessa mão, né, do ferro. E dando tempo da resina derreter. Assim vai grudar o seu trabalho. Volto. O papel, ele gruda um pouquinho, mas como ele é grossinho, não estraga. Se o papel for fino, ele vai rasgar com certeza, tá? E grudadinho, posso riscar agora, ou então quiltar direto, né? Se for quilt livre, eu já posso ir direto para a máquina, que não vai soltar. Mas como nessa aula eu quero ensinar o quilt reto com agulha dupla, nós vamos riscar. Fiz as duas partes, vou riscar uma primeiro. Vou pegar a minha régua, que tem a marcação aqui, ângulos de 45, 30, né? Eu vou trabalhar com ângulo de 45 e a caneta que sai com ferro. Antes de começar, eu já testei a caneta no tecido, nos dois tecidos, e são compatíveis, né? Eu apaguei e não ficou marca nenhuma. Vou posicionar a marcação de 45 centímetros aqui, na pontinha do tecido. Eu coloco no finalzinho do tecido a linha do 45 e posiciono a régua aqui na diagonal, ó. A inclinação tá saindo dessa diagonal. Vou riscar. Fiz a primeira marcação. E a partir dessa primeira marcação, eu vou riscar para os dois lados. Quero trabalhar com a medida de 2 centímetros. Então, eu vou colocar 2 centímetros em cima da primeira marcação que eu fiz e vou riscar. Fiz uma linha de 2 centímetros, vou riscar até o final do mesmo jeito. Risquei até o final, agora faço pro lado de cá. Vou virar o tecido e risco até o final. Agora que eu já risquei no mesmo sentido todo o tecido, eu vou fazer o risco no sentido contrário. Então, eu vou pegar, eu tenho duas linhas de 45 graus, ao invés de posicionar desse lado, eu agora vou posicionar desse. Coloquei a linha do 45 graus aqui embaixo, na diagonal. Ou eu também posso pegar uma das linhas e posicionar sobre uma das linhas aqui que eu já risquei, tá? Também dá certo. Fiz a primeira marcação, vou riscar para os dois lados, como eu acabei de fazer. As duas partes riscadas, eu vou trabalhar com a agulha dupla. Eu vou demonstrar para vocês como colocar essa agulha na máquina. Eu vou usar a linha Silco Cone, né? Então, eu vou colocar as duas linhas, os dois cones, atrás aqui da máquina. A minha máquina, como ela tem um furinho aqui nesse pininho, eu vou passar as duas linhas juntas, ó. Eu já enfiei no furinho. E vou passar as linhas na máquina juntas. Vou enfiar a linha na máquina. Com as duas linhas juntas, eu passo, eu seguro aqui em cima da máquina, né? Eu travo aqui e passo juntas, ó. Passei. E agora eu passo aqui no último ganchinho e separo as linhas. Talvez pelo vídeo não dê para você
visualizar, mas eu usei uma linha Silco rosa bem clarinha e a outra é marfim. Vou cortar aqui a ponta da linha e enfio. Agora eu vou enfiar a agulha, né? Vou tirar a agulha simples que tem aqui na máquina. A agulha, vou chegar bem pertinho para que vocês consigam ver. Ela tem um lado que é chanfrado, ó. Esse lado dela aqui é reto, tá? Esse lado reto, ele fica para trás. Eu virei ele para lá. Então, eu enfio aqui esse cabo que é simples, aperto e pronto, a minha agulha dupla já está na máquina. Vou enfiar a linha rosa do lado esquerdo e a marfim do lado direito. Vou pescar a linha. Pronto. Já passei as linhas para cima. E vou começar a minha costura pela linha que eu fiz primeiro na diagonal, tá? Coloco no ponto 3. O calcador, ele fica... Vou chegar bem pertinho, que é para que vocês possam ver. Esse corte aqui do calcador, ele fica a linha fica na direção dessa marca, tá? Desse corte. Seguro a linha no início e vou costurando, me guiando por essa parte. Quando chegar no final, levanto o calcador, eu vou fazer a linha ao lado, né? No outro sentido. Eu não faço todas as linhas na mesma direção, tá? Eu vou invertendo, um lado sim, um lado não, completo um lado, depois eu faço o mesmo processo para o outro lado. Dessa forma, dentro vai ficar a linha rosa e fora fica a marfim. Então, você vai saber, usando duas cores diferentes, você vai saber se você errou. Se você fez todas para o mesmo lado ou se você inverteu, tá? Fiz o primeiro lado, como eu expliquei que eu faria, né? Comecei por essa, fiz todo esse lado alternando e depois completei esse lado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que nesse sentido, tá? Vou lá, venho, vou, venho, vou, venho, vou e vou terminar. Um detalhe importante da agulha dupla é que não dá para você trabalhar com forro, porque o avesso, ele fica igual um zigue-zague. É uma bobina para duas agulhas, então o ponto não fica perfeito. Só fica perfeito quando você tem uma máquina industrial que tem duas bobinas e duas agulhas. Todas as costuras, já as marcações que eu fiz com a caneta. Uma coisa importante, quando você for apagar, não é necessário ferro muito quente, tá? A linha Silco, ela é sintética, então você não pode usar o ferro na temperatura algodão. Você deve usar o ferro no sintético, que o calor vai ser suficiente para apagar todas as marcações, tá bem? Agora, vamos falar sobre a armação que eu vou usar.
Essa armação é a de 20 centímetros. Todas as vezes que você usar uma armação, você vai medir da ponta deu 29 centímetros, mais 4 centímetros, eu tenho 33, que foi a largura que eu usei do tecido. Porém, eu preciso usar o tecido nessa medida, que é para ele cobrir toda a armação. Mas a bolsa pronta, a parte de cima fica com 20. Então, eu tenho que ajustar a parte de baixo, que ela também fique com 20. Tanto faz, em cima ou embaixo, é a mesma medida. Vou escolher essa parte para ser a parte de baixo. Dobro e vou marcar o meio. Dobrar com tecido para fora, que é para ele não dobrar. Pontinha aqui com pontinha. Marquei o meio. Do meio para fora, eu vou marcar 10 e 10. Então, eu centralizei 20 centímetros. A partir do 20 centímetros, eu vou marcar 5, porque é a medida da minha caixinha de leite. E depois da caixinha de leite, eu tenho a margem de costura. Vou marcar 0,75. Faço a mesma coisa do outro lado. Marco 10, marco 5 e marco margem de costura. Foi bem pouquinho, foi meio centímetro, mas poderia ter sido uma medida maior. Então, eu vou posicionar a régua aqui em cima certinho e aqui eu vou tirar essa diferença de meio centímetro na parte de baixo, tá? Para as armações maiores, essa diferença ela fica maior. Vamos rever. Marquei o meio, marquei 10, 10, tenho 20, que é a mesma medida da armação. Marco 5 e 5, que é a caixinha de leite. E margem de costura, para eu poder costurar e permanecer com a caixinha de leite de 5. Corto. O forro. Eu vou ajustar o forro do mesmo jeito, sendo que eu permaneço com a parte de cima com a mesma medida. Então, eu vou marcar o meio. Centralizo 20 centímetros. Marco 5, marco margem de costura. Marco 5, marco margem de costura. E vou cortar. Aqui eu posso usar o cortador. Tirei a diferença. Faço isso nas duas partes. Fiz todas as marcações, já fiz os acertos. Para eu trabalhar com o forro, a boca de lobo, a partir de 20 centímetros, eu corto o forro menor 2 centímetros na altura.
A partir do 20, as menores, né, de 15 e 12, eu só corto 1 centímetro menor na altura o forro, tá? Porque o processo de abertura e fechamento da boca de lobo faz com que sobre muito forro. Então, nós temos que tirar essa diferença, tá? Na altura, o forro sempre tem uma diferença nas armações de boca de lobo. Agora, eu vou alfinetar a parte externa, direito com direito. A parte onde ficou menor, um pouquinho, né? Meio centímetro de cada lado, vai ser o fundo. Então, eu vou começar a costura aqui com retrocesso. Costuro fundo e laterais. Retrocesso no início e no final. Uma observação é que eu tenho 2 costuras, então, eu tenho que encontrar essas costuras para alfinetar. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito, encontro a costura. Pontinha com pontinha. Vou lá do outro lado, primeiro costura com costura. E depois pontinha com pontinha. Faço isso em todas as partes que tem costura. Alfinetei a parte externa, alfinetei o forro. A parte externa eu vou costurar toda essa parte, deixando aberto aqui. O forro, eu tenho algumas observações. Na parte de cima, eu vou marcar 1 centímetro e vou marcar 1,5 a partir desse 1 centímetro, tá? Então, eu marquei 1 centímetro, depois 1,5. Do outro lado, a mesma coisa. 1 centímetro. E 1,5 centímetro. Eu deixei aqui, nessa parte do forro, uma abertura pra gente desvirar, né? Tem aqui 1 centímetro, 1,5 centímetros. E nesse espaço que ficou aqui, porque eu depois vou fazer uma caixinha de leite aqui de 5, então, eu não posso fazer uma abertura muito grande. Então, eu tiro aqui mais ou menos uns 6 centímetros aqui de baixo, que é o espaço que vai levar a minha caixinha de leite, e sobra um espaço para eu centralizar uma abertura. Então, eu já deixei aqui a abertura. Vou costurar 1 centímetro com retrocesso. Pulo esse 1,5, não costuro. Costuro esse pedaço aqui até a abertura que eu vou deixar, sempre fazendo um retrocesso no início e no fim. Deixo essa parte aberta, faço um retrocesso e vou costurar esse pedaço, o fundo e esse lado até chegar no 1,5. Deixo 1,5 aberto e costuro o finalzinho de 1 centímetro, tá? O forro vai ser assim. Vou começar com retrocesso. Faço 1 centímetro, tiro da máquina, vou pular 1 centímetro que eu marquei, costuro um pouquinho, volto, faço retrocesso, vou costurar até aqui mais ou menos, dá uns 2 centímetros por aí. Saio, volto depois da abertura que eu estou deixando para desvirar, volto com retrocesso, costurando na margem da sapatilha, paro, viro, paro na margem da sapatilha, paro na
na marcação. Faço o retrocesso. Costuro só aquele 1 centímetro que sobrou. Forro costurado. Eu já costurei o externo, que era mais simples. Agora, vou fazer a marcação da caixinha de leite. 5 centímetros a partir da costura. Então, eu posiciono a marcação da régua. 5. Quem tem a régua curva, vai usar a marcação de 5. É só colocar a marcação de 5 sobre a costura e riscar. Dentro, eu vou riscar a margem de costura. Vou alfinetar o forro junto, não há necessidade de riscar o forro. Então, eu alfineto. E vou cortar nessa linha. Vou fechar a caixinha de leite nas duas partes, no forro e no externo. Abro, ponho bem retinha a minha caixinha de leite, ó, encontro as costuras, viro uma para cada lado, não é para abrir a costura. E vou costurar na margem da sapatilha. Aqui no cantinho, na parte onde tem o tecido, você sempre deve passar assim a tesoura ou uma espátula, que é para ter certeza que o tecido não virou. Ele não tá dobrado ali naquele cantinho, tá? A sua caixinha de leite ficar linda. Vou fazer isso em todas as caixinhas. Quem não tem prática, pode pegar a régua, riscar a margem de costura e costurar sobre a linha. Ponto 2,5, margem da sapatilha, faço o retrocesso, deixo o retrocesso sair, volto. Saio e volto. Preparei a caixinha de leite e quero mostrar para vocês um detalhe aqui bem interessante. Toda vez que você quiser fazer um fundo para sua nécessaire diferente, você faz assim, ó. Ele ficou com o fundo estampado, né? Por quê? Eu sabia que eu ia usar uma caixinha de leite de 5, eu cortei a tira com 6,5, quer dizer, 5 mais 1,5 de costura. Então, ficou o fundo no estampadinho, as laterais em duas cores, tá? Esse é um detalhe bem legal na bolsa. Detalhe importante, além desse do fundo, né? É você verificar se as costuras terminaram, né? Encontrando certinho. Né? Nós alfinetamos, então, é para terminar tudo certinho na mesma altura, tá bom?
Então, vamos ao babado e ao puxador. O puxador, ele tem 7 centímetros por 6. Eu dobro no 7. Direito com direito. Vou costurar margem da sapatilha. Retrocesso no início. Retrocesso no final. Eu abro a costura. Desviro. Vou manter essa costura centralizada e pespontar nos dois lados. Faço isso com os dois. Pesponto na pontinha com ponto 3. Os dois prontos, eu pego a bolsa, vou marcar o meio, encosto aqui costura com costura, meio, centralizo com o pique e vou passar uma costurinha de fixação. Eu faço isso nos dois lados. Vou deixar esse acabamento aqui, o puxador, já no lugar. Essa costura ela pode ser um zigue-zague ou uma costura reta na pontinha. Depois disso, eu vou marcar a metade, ó, da costura até o meio aqui da frente. Eu vou juntar aqui, ó, o pique que eu dei com a costura e vou marcar o meio dessa parte, tá? Fiz isso nesse e nesse. Eu acrescentei mais marcações aqui, que vai me ajudar na próxima etapa, certo? O tecido que eu escolhi pro babado, ele tem 1,20 m, porque a minha bolsa, ela tem 31 centímetros, né? Ela tem daqui até aqui, ela ficou com 31. Então, 31 mais 31 dá 62 centímetros. Eu tirei os 2 centímetros e dobrei a medida. 60 mais 60, 1,20 m. Então, o meu babado, ele tem o dobro da medida. Pego essa ponta, vou costurar com essa margem da sapatilha, uma costura normal, tá? Retrocesso no início, retrocesso no final. Abri a costura, fui ao ferro e vinquei todo o tecido ao meio, ó. Eu dobrei como se eu estivesse fazendo um viés. Vou passar uma costura no maior ponto, bem na pontinha, porque eu não quero que esse tecido saia da posição, eu não quero que ele abra. É só uma costura de fixação, é bem na pontinha. Pronto. Vou marcar o meio com o pique, junto pique com costura, marco de novo aqui. E agora, eu vou marcar o meio entre os piques. Para facilitar ao máximo a colocação do babado, eu vou medir quanto tem da costura até aqui.
e vou dividir por um número. Aqui tem 7,5, eu vou fazer a marcação de 2,5, né? Como eu já fiz aqui. Eu daqui do pique pra cá tem 2,5, 2,5 e daqui pra cá 2,5. Então, 1, 2, 3. Fiz 3 marcações. Peguei aqui o meu babado e fiz do pique até o outro pique a mesma marcação de 2,5, né? Marquei 2,5. E vou fazer assim, ó. Cadê? Tá aqui. Vou colocar o pique na direção do pique. Vou colocar esse alfinete com a cabeça para fora. Eu vou pular uma marcação do babado e vou posicionar a outra sobre a marcação da bolsa. Pulo a próxima marcação e posiciono a outra sobre a que tá na bolsa. Alfinetei a primeira marcação no pique, pulei uma, a segunda alfinetei na marcação que eu tinha feito na bolsa, pulei uma, alfinetei a outra marcação na bolsa, pulei outra e alfinetei a última marcação na costura aqui, que é a minha marcação, né? Na bolsa. Fiquei com esses 3 gominhos aqui. Então, eu viro o primeiro, estico. Ele tem que esticar aqui, ó, no alfinete. Estiquei. Pego o mesmo alfinete e prendo aqui. O segundo também estico e prendo. O terceiro estico, meu limite é lá o alfinete, ó, e prendo. Eu vou fazer esse processo toda a volta, as mesmas marcações. Então, primeiro eu tenho que pegar o meu babado e marcar ele todo com 2,5, né? E a minha bolsa também, eu vou marcar nos espaços 2,5. Você vai conferir a sua medida antes e você vai dividir pelo número que der. Se der 8, você faz 4 de 2, tá? Eu fiz 3 de 2,5 porque a minha medida foi 7,5. Prendi toda a volta, pulando um. E agora eu vou virar todos eles. Pronto. Virei tudo, coloquei o alfinete para cá e agora vou passar uma costura de fixação. Dessa forma, o meu babado, ele fica todo na mesma medida, fica bonitinho, ó, todo organizado, tá? E é muito rápido. Tirei a peça da máquina. Posiciono na pontinha, bem na direção da última costura de fixação que eu passei no babado. Boto no maior ponto da máquina e vou passar a costura aqui, ó. Toda a volta, tá? Para eu girar a bolsa, eu paro a agulha dentro do tecido para puxar aqui e conseguir costurar sem entortar. Voltei a parte externa com a manta para fora, virei o forro com a estampa, o direito, para fora e vou colocar dentro da bolsa, tá? Direito com direito. Primeiro eu encontro as costuras, depois estico e alfineto toda a volta. Todo alfinetado. Vamos costurar. Mantenho a máquina sem a pecinha. Agora, cuidado para o forro não virar. Começo aqui no meio, margem da sapatilha. Vou colocar no ponto 2,5, agulha no meio. Não precisa retrocesso no início. Eu abri as costuras, então eu paro aqui para observar se a costura embaixo vai ficar aberta. Vai esticando o forro, que é para não dar preguinha.
Essa minha costurinha aqui, ela virou justamente na hora que eu passei a costura de fixação. Então, eu vou liberar aqui um pedacinho para poder abrir a costura. Pronto. Vou olhar de baixo. Pronto. Eu vou esticando o tecido para o forro não enrugar, tá? Pronto, cheguei. Agora eu vou desvirar pela abertura que eu deixei aqui no forro, tá? Vou puxar a bolsa, pego aqui nessa caixinha de leite. Vou ajeitar todas as caixinhas de leite, ajeitar o forro dentro da bolsa. E alfinetei subindo o babado, esticando essa parte e o forro esticando para dentro. Você vai ter cuidado aqui no cantinho, porque lembra, eu deixei 1,5 cm aberto. Então, nesse canto aqui da costura, eu tenho uma abertura. Eu vou usar daqui a pouquinho, mas eu tenho que ter cuidado na hora de alfinetar. Deixo ele todo esticadinho, tá vendo? Aqui tá a minha abertura por onde eu desvirei, que depois a gente vai fechar. E o puxador para cima. Vou fazer um pesponto na pontinha primeiro, toda a volta. Vou começar o pesponto aqui na lateral, na direção da costura. Enfio a agulha devagar, porque aqui a costura tá grossa, né? Então, eu ajudo a máquina. Conforme eu for pespontando, eu vou esticar para o meu forro ficar esticadinho, sem pregas. Mas eu não travo a máquina, eu não seguro o tecido, eu só estico. Chegou na costura, tá bem grosso, então eu dou uma paradinha, ajudo a máquina a passar. Isso nas domésticas, né? Na industrial isso não é problema. Pronto, encontrei a costura. Agora o calcador, ele encosta nesse pesponto que eu acabei de fazer. Coloquei a agulha totalmente para a esquerda e vou passar outra costura. Eu comecei no mesmo ponto, então tem costura grossa, dou uma ajudinha e continuo esticando o meu forro. Fiz todas as costuras, quero mostrar para vocês bem de pertinho. E fiz o acabamento interno, a costura da bobina, eu usei a linha na cor do forro. Isso é importante, ó, para o seu trabalho ficar com acabamento perfeito, tá bem? Já vou explicar o que é essa marcação aqui. Deixei uma das linhas que ficam, né? Deixei para fazer o acabamento com vocês. Então, eu puxo
as 2 linhas pro mesmo lado, ó. Vou puxar a linha marfim, 3 nozinhos. Uso uma agulha com furo grande, que é para facilitar. Passo as 2 linhas juntas na agulha e entro aqui, ó, no furo que é o da linha aqui, ó. Vou passar a agulha por dentro do tecido. Olha pra cá. Viu? Eu escondi o nozinho dentro do tecido. Essa linha eu corto. Pronto, ninguém sabe onde a gente começou ou terminou o trabalho. Fiz isso em todas as linhas que ficaram aqui. O meu 1 centímetro aberto em cada lado está aqui, que daqui a pouco eu vou usar. Agora, eu vou fazer uma marcação como essa do outro lado, na mesma largura do puxador e com a mesma altura. Então, eu fiz um quadrado aqui de 2,5 por 2,5, certo? Abaixo do pesponto que eu fiz. Então, fica aqui a marcação. Vou fazer com vocês. Quando você posicionar a régua para fazer a marcação, pega uma linha da régua e coloca nessa costura, que assim eu tenho certeza que vai ficar retinho. Vou colocar aqui, ó, ao lado do puxador, faço a marcação. Vou pro outro lado. Eu tenho esses cuidados que é para não ficar desalinhado, entendeu? Então, ficou na mesma direção. Agora, eu vou marcar só a altura. A partir do pesponto, eu marco 2,5 centímetros. 1, 2,5 na direção da costura. Pronto, fechei aqui um quadrado de 2,5 por 2,5. Agora, eu fiz aqui atrás a mesma marcação, só que eu só fiz a largura, para eu poder colocar o imantado. Então, eu venho aqui, vou centralizar o imantado a 0,5 centímetro do pesponto. Centralizei. Uso o desmanchador e vou cortar só o forro. Fiz a mesma coisa com um pedacinho de manta, coloquei a argolinha, marquei, risquei e já cortei. Aqui tanto faz, tá? Você pode colocar fêmea ou macho em qualquer lado. Pela abertura, eu venho com a mão por dentro, coloco a pecinha aqui, viro pela abertura, coloco a manta, a pecinha de acabamento, já coloquei o imantado. Agora, eu vou alfinetar. Para esse forro não correr. Vou passar uma costura daqui até aqui. Dessa forma, eu vou prender essa parte do forro para o meu imantado não ficar levantando o forro quando a gente abrir e fechar a bolsa. Vamos lá. Ponto 3, agulha no meio, eu começo, seguro a linha, eu começo com ponto em cima do pesponto que eu fiz por último aqui. Vou costurar
até a marcação. Parei. Desço a agulha. Levanto o calcador, giro. Ajeito o forro. Vou costurar até essa marcação aqui. Viro. De novo, vou costurar até o pesponto. Vou repetir essa etapa no outro lado e já vou fazer o acabamento nas linhas. Fiz a costura, já fiz o acabamento, já apaguei as marcações, todas as marcações. Agora eu viro para fechar a abertura que ficou aqui dentro no forro. Já alfinetei. Vou botar esse alfinetinho de lado, que é para eu poder, para eu não me machucar, né? Agulha número 8 no máximo. Quanto mais fininha a agulha, melhor. Vou ajeitar esse início aqui e coloco o meu nozinho lá dentro do tecido. Dobro igualzinho. Eu vou pegar o tecido do lado de cá, saio na pontinha desse. Entro com a agulha, pego dentro desse tecido, saio na pontinha desse. Curtinho, tá? Não pode ser grande. Linha na mesma cor do forro. E vou ajeitando. Pego aqui dentro, saio na pontinha. Faço isso até o final da abertura. Vou fazer mais um pouquinho. Cheguei no final. Pego na pontinha do tecido. Deixo uma argolinha, passo a agulha por dentro. Tento pegar só na linha. Outra argolinha, passo por dentro. Pronto. Vou enfiar a agulha dentro do tecido e sair afastada. Puxei o nozinho para dentro do tecido. E o forro ficou fechadinho, tá? Agora, para finalizar, eu vou colocar a armação. Eu tiro o acabamento que vem na armação, porque se eu deixar, eu vou ter que fazer um caminho aqui muito largo, e aí não fica delicado. Então,
eu tiro essa abertura. Eu vou ajeitar aqui 1 centímetro que eu deixei aberto, só para facilitar a entrada da armação. Vou passar. Eu dou uma enrugadinha. Puxo o tecido. Vou empurrando e puxando o tecido, ó. Empurra a armação, puxa o tecido. Tá vendo que ela tá entrando? Pronto, cheguei no final aqui desse lado. Agora, vou colocar do outro lado. Pronto. A primeira vez que você fecha, ela fica meio estranha, né? Mas aí a gente vai fechar aqui o imantado. Aqui na lateral, você puxa o babadinho. Empurra o tecido assim, ó. A gente tem que modelar. Prontinha. Também fiz essa, usei o quilt livre com agulha dupla. Queria que vocês vissem. Vocês têm 2 opções. Então, gostou da aula? Foi útil? Vai te ajudar? Que bom! Deixa nos comentários que assim eu vou ter certeza se eu estou no caminho certo e se tá faltando alguma dica, tá bom? Aqui, quilt livre, você pode usar agulha dupla e você aprendeu a usar na costura reta. Não esqueça do pedido que eu fiz no início do vídeo. Se inscrevam. Preciso de 50 mil para poder ganhar benefícios e fazer vídeos melhores para vocês. Até a próxima aula!